Meu nome é Augusto Maiello e eu vou apresentar o projeto Influência da L1 na Atenção para Pistas Linguísticas na Produção de L2. Meus orientadores são Cândido Samuel Fonseca de Oliveira e Thaís Maíra Machado de Sá. Esse trabalho visa analisar a produção linguística de aprendizes do inglês como segunda língua L2 para lançar luz sobre o processo de aquisição de morfemas flexionais, que são considerados o gargalo da aquisição de segunda língua. Esses autores que estão aparecendo argumentam que a dificuldade com essa unidade linguística parece ser influenciada pelas diferenças entre L1 e L2 relacionadas à complexidade do paradigma flexional e atenção para pistas linguísticas. Bom, agora sobre os objetivos e a hipótese. Assim, nós investigamos se falantes nativos do português brasileiro, aprendizes do inglês com menores níveis de proficiência, apresentam o mesmo nível de dificuldade na produção de dois tipos de morfemas flexionais. O S, que está presente na terceira pessoa do singular, como por exemplo he works, e o ED, que está presente no passado, como por exemplo he worked when he was younger. Ademais, analisaremos se essa dificuldade resulta em erros de comissão ou erros de omissão. Devido às diferenças entre português brasileiro e inglês, nossa primeira hipótese é de que o morfema S impõe maiores desafios cognitivos do que o morfema ED, pois tanto no português quanto no inglês, a marcação de passado ocorre em todas as pessoas, enquanto a marcação de presente possui maior variabilidade entre as línguas. Nossa segunda hipótese é baseada em evidências recentes de estudos de compreensão. Essa segunda hipótese é de que a dificuldade dos participantes com morfologia flexional resulte em mais erros de omissão do que em erros de comissão. Sobre a metodologia. Bom, assim coletamos dados de produção linguística de aprendizes em apresentações de 2 a 5 minutos, gravadas sobre temas livres, e comparamos a porcentagem de usos corretos e incorretos dos morfemas supracitados. Os erros também foram analisados se seriam erros de omissão, com a ausência do morfema, ou erros de comissão, quando o morfema é colocado onde não deveria. Esses foram os resultados. A terceira pessoa foi de 87% e o passado foi de 84%. Os alunos acertaram mais do que erraram, uma diferença estatisticamente significativa, tanto no passado quanto na terceira pessoa. Mas não houve diferença significativa do número de acertos entre as formas de passado e as de terceira pessoa. Todos os erros encontrados em nossos dados foram erros de omissão, ou seja, os falantes erraram por não utilizar o morfema esperado. Como, por exemplo, na hora de falar he works, eles falaram he work, omitindo assim o morfema S. Não houve ocorrência de erros de comissão. Uma curiosidade é de que os dados de produção linguística foram retirados de alguns trabalhos que foram feitos em grupo e outros individuais. E como vemos nesse gráfico, não houve uma diferença significativa de acertos nem para o passado, nem para o futuro, com relação ao tipo de trabalho desenvolvido pelos alunos. Agora, a discussão dos resultados. Nossos resultados são interpretados como evidência de que a dificuldade com os morfemas flexionais na L2 são consequência de um sistema computacional menos eficiente para o uso da L2 e não um déficit representacional. Isso porque os participantes, apesar da baixa proficiência na L2, sempre empregaram os morfemas flexionais corretamente e os poucos erros se manifestaram somente na forma de omissão, na mesma proporção para ambos os morfemas flexionais investigados. Então foi isso, obrigado por assistir.